Beleza. Então, a lógica, né? A lógica matemática, a lógica também chamada de lógica formal, né? É a disciplina que lida com métodos de raciocínio, né? A gente fala lógica, mas é um pensamento lógico. Sim, é a lógica. A palavra lógica, né, significa algo que faz sentido, né? Tá certo? Então, é lógico, né? Então, para o nosso caso, aqui, nosso caso da informática, da computação, né? Desenvolvimento de software, né? A lógica prevê regras e técnicas, né? Para registrar, né? Para descrever, né? E verificar, né? Determinar se um dado argumento, né, se uma dada afirmação é correta ou não, está válida ou não está válida, né? Então, na computação é muito comum, né, você querer programar o computador, né, de você escrever um algoritmo, de você descrever uma estrutura de dados, né, descrever alguma coisa. Então, isso que você está fazendo, né, para que o computador entenda, você tem que descrever da forma, né, mais formal possível, né, mais clara possível, né? E para isso é necessário uma linguagem, né? Que o ser humano, que a gente entende, tá certo? Para descrever esses argumentos de tal maneira que o computador consiga reconhecer, consiga entender o que efetivamente você está querendo dizer, tá certo? A lógica provê essas regras, né? De maneira clara, maneira objetiva, sem deixar dúvidas, né, quanto ao significado do argumento que você está apresentando, né, sem deixar dúvidas com o que você quer, tá certo? De tal maneira que a evitar erros, né, de tal maneira evitar software com bugs, com problemas, né, tá certo? E vejam que além de você poder descrever formalmente o seu argumento, né, o seu comando, né, o que você quer dizer, nós podemos usar, né, as linguagens da lógica, né, tem várias linguagens, vários níveis, né, lógica de primeira ordem, segunda ordem, de ordem mais elevada, etc. Nós podemos usar essas linguagens, né, tá certo? Como e ferramentas que nos permite automatizar, né, o processo de verificação da validade do argumento. Nós chamamos isso de prova de teorema, né, de automação da prova de teorema. Então, a gente faz uma afirmação, a gente escreve lá alguma coisa, escreve um algoritmo, tá certo? Usando uma determinada linguagem formal, de lógica, né? E nessa linguagem nós podemos jogar, né? Esse texto, nessa linguagem, nós podemos jogar para dentro de um computador, né? Através de uma ferramenta de prova de teorema, e essa ferramenta pode mostrar, né? Se aquilo que a gente está afirmando está correto ou não está correto, né? Tem bug ou não tem bug, né? Funciona, não funciona, né? Então, isso é muito importante na informática. Você consegue provar, né, para os outros, para o trem, para o teu cliente, né, da tua empresa, de que o teu software funciona, que o teu software não tem bug, ou que a probabilidade de ter bug é muito pequena, né? Essa é a ideia, né, da lógica. É claro que a lógica não é só para software, né? Serve para tudo dentro da informática. Serve para você, por exemplo, apresentar um determinado algoritmo, apresentar uma determinada solução para o seu cliente ou para o seu colega de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistema, certo? Para você mostrar e apresentar, né, de tal maneira a mostrar para ele que está correto, né? Você prova que está correto. Você prova que está correto. Como é que prova? Descreve formalmente e usa a linguagem de descrição formal para provar que está correto o teu argumento, tá? Essa é a ideia. Eu falei aqui em teorema, né? Alguns de vocês podem dizer, professor, mas o que é um teorema? O teorema é uma afirmação qualquer, né? Um argumento lógico qualquer, um argumento, né? Uma afirmação do qual você prova que está correto. Então, sempre que você provar, né, que está correto um determinado argumento, uma determinada afirmação, você tem um teorema. Note que teorema não é só para a área da matemática, né? Símbolo, equações, matemática, não. Teorema serve para apresentar alguma afirmação, por exemplo, da área da sociologia, da geografia, né? Tá certo? E outras áreas das ciências humanas, sociais, econômicas, né? Tá? Então, você apresenta, né? Você descreve um argumento, você mostra, você escreve alguma coisa, e se você conseguir provar que aquilo está correto, por exemplo, usando um provador de teorema, um provador, né, de argumento, você tem um teorema, né? O teorema é quando afirma alguma coisa que você tem uma prova que a afirmação está correta, né? Se você afirma qualquer coisa
e você não tem prova de que está correto, mas tudo leva a crer que está correto, né? O que você tem é uma conjectura, você não tem um teorema, né? Então, ou você tem, em suas afirmações, né? Ou você tem um teorema, que é qualquer afirmação que efetivamente você tem uma prova que está correta, está verdadeiro, que é verdadeiro, ou você tem uma conjectura, né? E tudo leva a crer que está verdade, né? Que é verdade, que é correto, mas você não conseguiu provar, né? Tá certo? Você tem uma conjectura. E, obviamente, você pode ter argumentos falsos, né? Tá certo? Do qual alguém provou que está errado, né? Que não funciona, ou que não é válido, ou que é falso, né? Tá? Muito bem. A lógica em informática, na computação, é muito usada também, por exemplo, para projetos de circuitos computacionais, né? Hardware, tá certo? Por quê? Porque imagine você fazer um hardware, um chip, né? E você errar, né? A tua construção, o teu hardware, né? Você fabrica lá 10 milhões de exemplares de chip, né? É um dinheiro tremendo jogado fora, né? Então, antes de você efetivamente colocar em produção um determinado chip, você vai descrever o teu circuito numa linguagem, né, de descrição de hardware, né, descreve também utilizando uma linguagem formal, né, da lógica, né, tá certo? E começa a provar, não dá para provavelmente, se o teu hardware é complexo, não dá para provar tudo, mas você pode provar por partes, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho lá, começa a verificar aonde você acha que pode ter algum tipo de problema, e aí, quanto mais testes você fizer, mais prova você fizer, mais o todo estará correto, né? E menos problema você vai ter, então, no deploy, né? Do teu hardware, da tua solução, né? Isso também vale para software, né? Tá, ok? Gente, quando eu estou falando aqui, né? Eu vou falar um monte hoje. A aula de hoje é uma aula expositiva, né? Nós vamos ter aula com exercício, com discussões, né? Tá? Mas a aula de hoje ela é eminentemente expositiva. Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, escrevam no chat ali, tá certo? Eu estou com o chat aberto aqui, tá? E aí eu paro de falar e eu respondo a questão, né? Tá certo? Eu acho que isso é interessante. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma experiência que vocês tiveram, né? De nada afirmação que eu fiz aqui, nada apresentação que eu fiz aqui, né? Coloquem ali do lado, né? E se alguém quiser falar também, é muito bem-vindo, né? Tá certo? Para deixar, então, um curso um pouco mais interativo, né? Para que a gente não fique, né, pensando que está falando para a parede, né? Tá certo? Então, isso é bom, né? Tá? Muito bem. Vamos voltar aqui. A lógica que nós vamos apresentar, né, que eu vou apresentar para vocês aqui nesse curso, é o que a gente chama de lógica proposicional, né? É uma lógica mais simples, é a mais conhecida, mais usada, né? A mais simples, né? Tá certo? E ela é muito útil, né? Apesar de ser simples, ela é muito útil na computação na informática, né? Essa lógica proposicional, ela é suficiente, né, para a grande maioria dos problemas que vocês vão ter em informática, né? Tá certo? No curso de vocês de sistema de informação, tá certo? Então, é uma lógica interessante, né? Nós vamos fazer aqui uma pequena... Obviamente, nós estamos fazendo uma pequena introdução, né, à lógica proposicional. Nós vamos ter 2 aulas só, né, da parte conceitual, teórica, né, da lógica proposicional, mas nós poderíamos aqui ter um curso inteiro, né? Um curso de 4 meses, né? Tá certo? Só sobre lógica proposicional, né? Com um monte de coisa, né? Tá certo? Então, é um assunto extenso, né? E pode ser aprofundado, né? E pode ser visto com mais detalhes, né? Com mais carinho, com uma série de coisas que, obviamente, eu nem vou citar para vocês, né? Existem outros cursos na universidade, né? Disciplinas de lógica, né? Lógica proposicional, lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem, lógica mais alta, né? Em que se algum de vocês tiver interesse, né, de se aprofundar nesse campo da lógica, né, você pode fazer esses cursos, né, como optativo, né, tá? A universidade tem esses cursos aí, né, em vários departamentos. Acho que no nosso próprio departamento tem disciplinas optativas de lógica, tem nas engenharias também tem, o pessoal na filosofia tem, tá? Então é interessante se alguém tiver interesse, né, de procurar então esses cursos, né? Ok? Vamos lá. Algumas questões, algumas definições são importantes para a gente entender um pouquinho de lógica proposicional. A primeira palavra, né, que é interessante a gente conversar, é a palavra chamada asserção, né? O que é uma asserção? Uma asserção é uma declaração, uma sentença declarativa, né? Então, quando você faz você declara alguma coisa, né, é uma asserção.
Agora, existem algumas asserções, né, tá certo? Que elas, se você avaliar, né, essa declaração, tá certo? E o resultado dessa avaliação é um fato, né, verdadeiro ou falso, então nós chamamos essa asserção de proposição, tá certo? Então, uma proposição é uma asserção, né, que ela pode ser verdadeira ou falsa, né, mas não ambas, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E mais, né, você não precisa necessariamente saber qual é o valor verdade, né, tá certo? Que é a terceira palavra que vocês vão aprender ali, da proposição. Você pode fazer uma proposição, né, tá certo? Cuja avaliação pode ser verdadeira ou falsa, mas você pode não saber, tá certo? Se é verdadeiro ou falso, né? E o valor verdade, né, é exatamente a avaliação da proposição, né, o resultado da avaliação da proposição, que é verdadeiro ou falso, né? Tá? Então, nós temos declarações, né, quando você declara alguma coisa, bem genérico. Das declarações que você faz, aquela que o resultado pode ser verdadeiro ou falso, a gente chama de proposição, tá? E a avaliação da proposição é o valor verdade da proposição, que é verdadeiro ou falso, tá? Então, esse é o cerne, né, um dos cernes, né, da lógica proposicional. Vamos ver alguns exemplos de proposições, né, tá certo? De asserções e algum outro exemplo de que não é asserção, né, tá? Então, por exemplo, se o meu argumento lógico, se a minha afirmação é 2 mais 3 é igual a 5, né? Isso é uma afirmação, é uma asserção. E eu posso né, dizer que isso é verdadeiro ou falso. 2 mais 3 igual a 5 pode ser verdadeiro, pode ser falso. Eu já sei que é verdadeiro, né? Então é uma proposição. 7 é um número par, né? É uma afirmação, é uma asserção, é uma proposição, porque pode ser verdadeiro ou falso, tá certo? E nesse caso, 7 não é um número par, né? E é verdade, porque 7, de fato, não é um número par, né? Pirataria é crime, né? Realmente, pirataria é crime, pode ser verdadeiro ou falso, né? Nesse caso, realmente, pirataria é crime, né? Agora, x maior que 3, né? X maior que 3 é uma asserção, mas não é uma proposição, né? Por que não é uma proposição, né? Porque eu não sei o que é x, né? O que é x? X é uma variável, é um número inteiro, né? Aí é outra coisa. Mas note que no nosso exemplo 4 aqui, tá certo? Eu não estou dizendo o que é x. Em nenhum momento, né? Eu mostrei, eu afirmei para vocês o que é x. Eu não sei o que é x. Simplesmente a minha declaração é x maior que 3. Não faz muito sentido, nem se isso é verdadeiro ou falso, porque eu não sei o que é x. Agora, se eu disser que x é uma variável, né? X é um número inteiro, né? Seja x um número inteiro, né? E aí eu disser x maior que 3, aí sim é uma proposição verdadeiro ou falso, porque vai depender do valor de x, né? Se x for maior que 3, realmente é verdadeiro, se x for menor, né? Ou igual a 3 é falso, né? Tá certo? Mas isso somente se eu disser para vocês, né? Se eu disser, né, que x é um número inteiro, né? Agora, se eu não disser isso, não tenho o que falar, né? O exemplo 6, né? Cadê o exemplo 5 sumiu daqui? O exemplo 6, você fala inglês, né? É uma pergunta, né? Então não é uma declaração, né? É uma pergunta, né? Então não é asserção. Se não é asserção, muito menos proposição, né? O exemplo 7, abre aquela porta, né? Abre aquela porta não é uma declaração, né? Tá certo? Note que eu não posso dizer abre aquela porta, verdadeiro ou falso, não faz nem sentido, né? Então, abre aquela porta é um comando, né? Se é um comando, não é asserção e nem proposição, né? Tá? Um exemplo de uma proposição, tá certo? Está ali embaixo, ó, a temperatura neste momento na superfície do planeta Vênus, né? Tá certo? Num determinado ponto é de 400 graus Celsius. Ué, ela pode ser verdadeira, pode ser falso. E como é que eu sei qual é verdadeira? Não sei. Se eu estivesse lá agora, naquele ponto específico que eu estou afirmando para vocês, e tivesse um termômetro medindo a temperatura, até isso poderia ser verdadeiro, né? Tá? Se fosse 400 graus, né? Se não for 400 graus, é falso, né? Tá? Então, isso é proposição. Todo mundo é criminoso. Bruno Barreto. É falso, né? Eu não sou criminoso, cara. Ou sou, sei lá. Muito bem. Vamos lá. A lógica, né? Em lógica, gente, as proposições podem ser denotadas por símbolos, né?
tais como P, Q, R, até um símbolo grego, uma letra grega, né? Os quais são chamados, esses símbolos são chamados de variáveis proposicionais, né? Então, por exemplo, vamos definir P, o símbolo P, P dois pontos, né? P é definido como P, quando tem esses dois pontinhos aqui, gente, depois do P aqui, ó, tá? Significa que P é definido como. O que é P? P é o Sol está brilhando hoje, né? Então, o Sol está brilhando hoje é uma proposição, que pode ser verdadeiro, pode ser falso, dependendo do dia, se o Sol está brilhando ou não, tá certo? E eu estou, né, definindo, né, denotando, né, tá? Eu estou representando a afirmação, né, eu estou representando a proposição o Sol está brilhando hoje pela letra P. Né? Então, em vez de eu dizer, né, o Sol está brilhando hoje, eu simplesmente digo P. Né? Por que isso? Porque no computador, o computador não interessa o significado semântico, né, do Sol está brilhando hoje. Basta saber que isso se trata de uma proposição, ou seja, de uma asserção que pode ser verdadeira ou falsa. Né? E aí, para o computador e para os provadores do teorema, para a descrição que vocês estão aprendendo, o que importa é o símbolo, né? O P, tá certo? E a gente vai trabalhar muito com esse símbolo. Tá? O outro exemplo, 2, né? Que é definido como, né? Que é denotado como 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5 é uma proposição. Nesse caso, a gente sabe que o valor verdadeiro dela é verdadeiro, né? Então, o valor verdade é verdadeiro, né? Então, Q é definido como 2 mais 3 é igual a 5, né? Vejam, gente, que todas as proposições, né, todas as asserções, né, que pode ser verdadeiro ou falso, né, nós podemos atribuir símbolo, né, para representar essas proposições, né? E se nós tivermos argumentos mais complexos, né, argumentos que envolvam várias afirmações, né, várias proposições, né, nós dizemos que nós estamos trabalhando com proposições compostas, né? Nós podemos pegar várias proposições e podemos unir, né, de alguma maneira, né, tá certo? Fazer uma operação, né, uma conexão, né, entre essas variáveis proposicionais, entre essas proposições, tá certo? Para construir um argumento lógico, né, mais complexo, né, para poder descrever os nossos argumentos do dia a dia, ou do nosso software, do nosso sistema, tá? Isso é importante. Então, normalmente, né, uma argumentação não se limita ao uso de sentenças simples, né? Novas proposições podem ser construídas a partir de proposições existentes com auxílio do que a gente chama de operador lógico, né? São os conectivos lógicos, né? Os operadores lógicos para obter proposições compostas, né? Esses operadores podem ser operadores unários ou operadores binários, ou ternários, ou enários, né? O que é um operador, né, lógico? É uma operação que faz uma união, uma conexão entre dois ou mais, aliás, entre uma ou mais proposições, né? Um operador lógico unário, né? Ele opera sobre uma proposição só, né? Uma única variável proposicional, né? Tá certo? Um operador binário, ele pega duas proposições, né? Tá certo? E conecta essas duas proposições, né? Faz uma operação sobre essas duas proposições, saindo como resultado uma operação só, né? O ternário opera 3 e assim por diante, tá? Então, lembrando, gente, que aqui no chat eu estou acompanhando o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, né, coloque no chat, né? Agora são 20 horas e 52 minutos. Eu vou falar um monte, tá certo? Até um determinado pedaço da aula, tá ok? Ao final, né, eu vou abrir para mais perguntas, né? E a gente depois a gente vai continuar na próxima aula essa questão da parte teórica conceitual, né, de lógica, né? Lembrando que essa primeira aula de hoje, né, da aula que vem também, vão ser aulas expositivas, mas a partir, né, da segunda ou terceira aula, nós já teremos exercícios, já teremos aulas mais dinâmicas, né, tá certo? Para que vocês não tenham que ficar o tempo todo me ouvindo falar aqui, né, ok? Se torna mais produtivo e muito mais didático, né? Muito bem. O primeiro operador, né, o primeiro conectivo lógico, o primeiro operador lógico, né, o que é o operador unário, que nós vamos aprender é o operador negação, né? É a negação, né? É um operador unário. Esse operador unário significa que ele opera sobre uma única variável proposicional, né? A sentença não é verdade que P, né,
é uma outra proposição, chamada de negação de P. Então, você tem uma proposição P, tá certo? Que pode ser verdadeiro ou falso, né? Pode significar alguma coisa. P, o não é verdade que P, ou seja, a negação de P, né, é uma nova proposição, né, que a gente chama de negação de P. Né? E nós denotamos, né, essa negação de P, né, por esse símbolozinho aqui, ó, uma barrinha, né, uma barrinha horizontal e uma vertical, né, tá certo? Como se fosse um L deitado, né, um L deitado, P. Né? Então, não é verdade P. Né? Ou, em muitos textos em inglês, o pessoal usa not P, né? Não P, tá certo? Não P. Em português podia ser não P, né? Not P. Ou em textos mais antigos, né? Tá certo? Onde não tinha aquele símbolo com L deitado, onde não é possível fazer, o pessoal usa um tio, né? Um tio P, né? Significa não P, né? Não é verdade que P, tá? Então, nós temos três notações possíveis, né? Existem outras, né? Notações, mas três mais comuns, mais usadas, né? Notações de não é verdade que P, né? A mais usada hoje em dia, né? A mais comum hoje em dia é essa primeira aqui, né? Que é aquele L deitadinho P, né? Não P, tá certo? Ela é muito comum, tá? A segunda que mais aparece é esse tio P aqui, ó, não P, e a terceira é o not P, né? Ou não P em português, né? Tá? São notações que são bastante utilizadas, né? Qual é a anotação que vocês vão usar, ou qual é a anotação que vai ser usada nos textos que vocês vão ler? Vai depender do autor, né, que vai descrever um argumento lógico usando lógica proposicional. É claro que no início do texto, né, do manual, né, tá certo? Do artigo, né, do texto, tá certo? Que vocês vão ler, vai estar dito lá, né, a anotação daquele texto, né? A anotação da parte lógica, né? Ele vai escrever, olha, a negação, né, de P, eu vou usar tal símbolo, né? Tá certo? E aí vocês vão saber e vão poder entender o que está naquele texto. E a mesma coisa, se vocês forem escrever alguma coisa, vocês precisam deixar claro para o leitor qual é a anotação que vocês estão usando para descrever os argumentos lógicos que vocês vão apresentar, né, no texto, como parte do manual, né, manual técnico, né, tá certo? Do software, ou parte dos textos, né, do material que vocês vão ter que mostrar, né, tanto para o contratante como patrão de vocês, de que o que vocês fizeram, o que estão fazendo, está correto, é verdadeiro, funciona, não tem erro, não tem bug, né, tá certo? E provando que tá legal, né, tá? Vamos ver aqui, alguém escreveu ali, vamos ver, como que digita essa? Meu teclado não tem L deitado. O teu teclado não tem, né? Mas nos editores hoje nós temos editores de texto, né? Editores de texto para lógica, né? Proporcional, e aí existe um conjuntinho de teclas que ele faz o L deitado, tá certo? Se você utilizar, existem também linguagens, né? De editoração eletrônica, né? Linguagens voltadas principalmente para a área de informática, né? Uma delas bastante conhecida é LaTeX, né? A linguagem LaTeX permite que você descreva, né, os seus símbolos, tá certo? E é bastante utilizada, é gratuita, livre, né? É muito conhecida, inclusive internacionalmente conhecida, universidades, centro de pesquisa, grandes empresas, né? Utilizam a linguagem de editoração de textos técnicos e científicos, tá certo? E esses símbolos estão disponíveis nessa linguagem, né? Tá? Perfeito? Vamos ver lá, copia e cola do Google, ok, ok, muito bem. Exemplos, né? Exemplos da operação, do operador negação, né? Nós temos aí, por exemplo, o primeiro exemplo aí, o que, vamos definir que, né? Ali embaixo, aqui no nosso slide aqui, né? Tá certo? Ó, que nós vamos definir como hoje é quarta-feira, né? Aqui será que tem alguma maneira de eu ter um botão aqui? Ajustar a largura, virar. Não. Esse é um mouse, né? Um mousezinho seria legal. Mas eu acho que o meu mouse é para vocês. Bom, eu estou aqui, né? Na primeiro exemplo aqui de baixo, depois do exemplo, né? Que é uma variável proposicional, tá certo? É definida como hoje é quarta-feira, tá? É claro que o valor verdade, né?
de que é falso, porque hoje não é quarta-feira, hoje é quinta, né? Tá? Então, não que, né, não é verdade que, né, como é que nós escrevemos? Não é verdade que hoje é quarta-feira. Então, não é verdade que hoje é quarta-feira. Ou, né, podemos simplificar como hoje não é quarta-feira. Então, não é verdade que hoje é quarta-feira, hoje não é quarta-feira. Então, o não que, né, não é verdade que hoje não é quarta-feira, né? Ou não é verdade que hoje é quarta-feira. Alguma pergunta, gente? Então, lembre-se, se você tiver alguma pergunta, escrevam ali no chatzinho que eu paro, né, e respondo, né? Tá certo? Vamos continuar aqui. Negação e tabela verdade, né? Então, da definição de negação, segue que se P é verdadeiro, né? Se P for verdadeiro, então o não P, né? Não é verdade P, né? Tá certo? O não P é falso, né? Se P é verdadeiro, o não P é falso. E se P é falso, então o não P é verdadeiro, né? Lógico, logo, o valor verdade de não P relativo a P é dado por a seguinte tabela verdade aqui, a tabelinha que está aqui, né? Tá? Nós colocamos na primeira coluna, né? Eu coloco o valor verdade, os possíveis valores, né? Verdade de P, que é falso e verdadeiro, e na segunda coluna eu ponho o não P, né? Se o P é falso, o não P é verdadeiro. Se o P é verdadeiro, o não P é falso, né? Então, essa aqui é a tabela verdade, né, do conectivo, ou seja, do operador unário, né, que nós estamos aprendendo, que não é verdade P, né? Tá certo? A negação de P. Né? A tabela verdade, gente, essa tabela verdade fornece, né, os valores verdades de uma proposição simples ou composta em termos dos valores verdade das suas partes componentes, né? Tá certo? Ela é muito útil na determinação de valores verdade das proposições construídas a partir de sentenças mais simples, né? E, em determinados casos mais simples, nós podemos usar a tabela verdade, inclusive, para provar, né, que um determinado argumento é um teorema, ou seja, a gente chama, a palavra que eu iria usar, né, tautologia, mas eu vou explicar para vocês mais tarde o que significa isso, né? Na realidade, provar que um determinado argumento é verdadeiro. Nós podemos usar a tabela verdade. É claro, em argumentos lógicos mais simples, a gente pode usar a tabela verdade. A tabela verdade, ela se torna difícil de ser utilizada se o número de variáveis proposicionais for muito grande, né? Se for muito grande, então fica difícil. Mas se for pequeno, dá para ser usado, né, tranquilamente, tá? Muito bem. Outros conectivos lógicos, né? Outros conectivos. A negação da negação é verdade. Claro, é verdade, né? Não é verdade que não é verdade, né? P é o P, né? Tá. Parabéns. Muito bem. Conectivos lógicos, né? Um conectivo lógico, né? Um operador lógico, né? Pode ser unário, como a gente viu, né? Pode ser binário, ternário, quaternário, pode ser enário, né? Tá certo? Nós vamos aprender agora alguns operadores, né? Alguns operadores binários, que é o que mais usado para a gente, né? Tá? O primeiro operador que interessa a gente é o operador conjunção, né? Conjunção, né? Esse é o operador E, né? O símbolo, a notação utilizada, né, para descrever, né, a operação conjunção, a operação E, é esse V de cabeça para baixo aqui, né? P, E, Q, né? Ou em português, P, E, Q, ou em inglês, P and Q, né? Mas o mais usado, de longe, né, é essa primeira anotação aqui, né? O P, esse V, né, de cabeça para baixo, Q, né? P, and Q, P, E, Q, né? P, E, Q. E a tabela verdade de P e Q está aqui, ó, né? Aqui, ó, note. Agora nós temos duas variáveis proposicionais, né? P e Q. Todas as combinações possíveis, né, de P e Q, né? Para possível valor de P e Q é falso, falso, ou seja, P falso, Q falso, P falso, Q verdadeiro, P verdadeiro, Q falso, P verdadeiro e Q verdadeiro. Essas são todas as possibilidades. E o E, né, a operação E, a operação conjunção, né, de P e Q, pode ser verdadeira ou falsa. Note que ela só vai ser verdadeira se P e Q forem simultaneamente verdadeiras. Né? Por outro lado, vai ser falso. Então, a operação E, né, a operação de conjunção, a operação E, entre duas variáveis proposicionais, né, ela só vai dar valor verdade se ambas, né, os argumentos, se ambos as proposições forem verdadeiras. Por outro lado, vai ser falso, né?
Então, falso, falso dá falso, falso, verdadeiro dá falso, verdadeiro, falso dá falso, só vai ser verdadeiro, né, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, então P e Q é verdadeiro, né? Essa é o E, né? O E tem que ser simultâneo. Um e o outro, os dois, ao mesmo tempo, para ser verdadeiro. Senão, é falso, né? Professor, os slides estão no mudo. Ah, já, o Leonardo já respondeu, né? Já estão, ok, beleza. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de conjunção, né? Tá certo? Aqui na esquerda, aqui, ó, nós temos a tabela verdade do E, né? Só para poder lembrar, né? Vocês lembrarem. E aqui nós temos 3 exemplos, né? Então, primeiro exemplo. Seja P definida como, né? Seja P denotado como hoje é terça-feira. E Q é outra variável proposicional que está definida, denotado, né? Como está chovendo hoje, tá certo? Muito bem. O P e Q, né? P e Q é hoje é terça-feira e está chovendo hoje. Isso é o E, né? Isso é a conexão E, né? É a conjunção, tá? Outro exemplo. Seja P definido como 2 menor que 3, seja Q definido como menos 5 maior que menos 8, o P e Q é 2 é menor que 3 e menos 5 é maior que menos 8. Né? Outro exemplo, seja P, né, denotado, né, como está chovendo hoje, o Q é 3 é menor que 5, né? Então P e Q é está chovendo hoje e 3 é menor que 5. Tá? Operador, essa variável é binária. Ó, variável binária, até a gente pode falar sobre variável binária, mas se a variável é binária, é porque ela só pode ter 2 valores, né? Sim, uma variável proporcional é binária, só pode ser verdadeiro ou falso, né? Agora, nós temos uma outra coisa que é o operador binário. O operador binário que recebe, né, 2 entradas e produz uma saída, né? Tá certo? Põe o mouse aonde tu tá lendo para ficar mais fácil de acompanhar. Eu estou botando o mouse, gente. Eu estou botando o mouse onde eu estou lendo, né? O problema é que ele não aparece, né? Essa é a questão. Tá? Talvez eu pudesse marcar assim, né? Acho que assim, né? Vocês conseguem ver eu marcando, gente? Ah, joia. Então tá bom. Então vamos repetir esse último exemplo aqui, né? Ó, seja P definido como P é definido como está chovendo hoje, né? Seja Q definido como 3 é menor que 5, né? Então, P e Q, ou seja, P conjunção Q é está chovendo hoje e 3 menor que 5. Né? Qual é o valor verdade dessa último exemplo, P e Q? Né? Está chovendo hoje e 3 menor que 5, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque realmente choveu, né? Então tá bom. Muito bem. Outro operador. Até agora nós aprendemos 2 operadores, né? Um operador unário, né? Que não é verdade P, tá certo? Aprendemos. E aprendemos o operador conjunção E, né? Então aprendemos 2 operadores. Vamos aprender agora um terceiro, né? Terceiro operador, que é o operador disjunção, né? Disjunção, também conhecido como OU, né? Então a notação é um V aqui, ó, P ou Q, né? P ou Q, ó. Tá vendo aqui, gente? P ou Q. Ou em português, né? P ou Q, ou ainda em inglês, né? P or Q, né? Tá certo? A tabela verdade está aqui, ó, né? Então aqui nós temos na primeira coluna, né? Na primeira coluna nós temos, né? Na tabela verdade nós temos todos os possíveis valores de P e Q, né? Primeira e segunda coluna. Então os dois podem ser falso, falso verdadeiro, verdadeiro falso, verdadeiro verdadeiro verdadeiro. E note que o ou, né? A operação de junção, ó, ela só vai ser falsa se P e Q for falso, né? Por outro lado, né? Sempre é verdadeiro, né? Tá certo? Então, P ou Q, né? P ou um ou outro, né? Ou ambos, certo? Se qualquer um deles for verdadeiro, ou ambos for verdadeiro, então dá verdadeiro. Se ambos forem falsos, então dá falso, né? Essa é a ideia da disjunção, né? O ou, a operação ou, entre dois argumentos lógicos, em 2 proposições, né? P e Q, né? Ok?
Muito bem. Exemplo de disjunção. Temos aqui dois exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó. P é definido como, né? 221 é um inteiro positivo. Q é definido como a raiz quadrada de 11, né? É um número racional, né? Então, P ou Q, né? P de junção Q, P ou Q é 221 é um inteiro positivo ou a raiz quadrada de 11 é um número racional, né? Note que o valor verdade, né, de P ou Q é verdadeiro. Por que verdadeiro? Né? Porque 221 é um número inteiro positivo, né? Note também que raiz quadrada de 11, né, não é um número racional, é falso, né? Tá certo? Mas é verdadeiro ou falso, está verdadeiro, né? Então, o valor verdade de P ou Q, né, uma vez que um dos dois é verdadeiro, né, ou ambos são verdadeiros, está verdadeiro. Né? Outro exemplo, né, seja P definido como 2 mais 7 é diferente de 9, né? E Q é definido como a goiaba é um animal, né? Então, P ou Q é 2 mais 7 é diferente de 9, ou a goiaba é animal. Nesse caso, como ambos são falsos, né, o valor verdade, tá, da expressão, né, do argumento lógico P ou Q é falso. Perguntas? Alguma pergunta, gente? Se tiver pergunta, escrevam no chatzinho, por favor. Tranquilo? Então, deixa eu pegar uma água aqui, tomar uma aguinha, né? Não ficar falando muito, sem água é ruim, né? É verdade. Oi, Laura. Nós vamos ver alguns exemplos mais, né, sobre disjunção na lista de exercícios, tá certo? Uma série de exemplos, né? A gente vai ver em sala de aula, ok? Acho que aí você vai conseguir entender. Natália, não entendi muito bem por que, se um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro, mesmo tendo um falso. Você não precisa entender isso, né? Certo? A definição de disjunção é assim, né? Certo? Então, aquela tabela verdade ali, ela define a disjunção. Né? E, por definição, se um dos dois for verdadeiro, ou ambos verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Essa é a definição. Então, você tem que partir da definição. Né? Está definido assim. Não importa o significado, ou se existe significado. Né? Certo? O que importa é a definição. Por definição, se qualquer uma das duas variáveis proporcionais for verdadeira, ou ambas verdadeiras, o resultado da disjunção é verdadeiro. Ponto. Se as duas variáveis forem falsas, o resultado é falso. Isso é definição. Não se questiona a definição. Tá? Ok? Então tá. Se a Natália não sei nada, a mim não sei nada, eu vou continuando a aula, né? Tá? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo, né? Suponha que x pertence aos reais, né? Então, aqui nós temos uma simbologia, né? X pertence aos reais. Esse símbolo aqui, ó, gente, ó, esse parece um E, né? Isso aqui é pertinência, né? Pertence. É um elemento de, né? Tá certo? Está contido em, né? Tá? Então, assim, ó, X é um elemento do conjunto dos números reais, né? Conjunto dos números reais, né? Vocês aprenderam conjuntos lá no ensino médio, né? Vocês estudaram o conjunto dos números naturais, dos números reais, dos irracionais, né? Dos racionais, né? Tá certo? Então, aquele R, esse símbolo, esse desenho aqui de um R diferente aqui, né? Esse R que é o conjunto dos reais. E eu estou dizendo ó, que X, eu estou, na realidade, dizendo que X é um número real. Não, X é um real. Qual é o valor de X? Eu não sei. Eu só sei que X é um número real. Pode ser qualquer número real. Né? Agora, sejam as seguintes definições. Ó. Eu estou definindo P, tá? Vou definir a variável P como sendo 0 é menor que X. Eu vou definir a variável Q como sendo X é menor que 5.
E eu vou definir a variável R, né, como x é igual a 5. Então, estou definindo, né? Me ajuda a lembrar pelo nome. Ele vai ser verdadeiro se o primeiro ou o segundo for verdadeiro. Eu não entendi a tua colocação, Gabriel. Hã? Era sobre a disjunção, que eles usam o ou como indicador lógico. Daí você sempre me ajuda a lembrar como é que funciona a tabela verdade dele. Bom, eu realmente não entendi o que tu falou, mas tudo bem, se você tá satisfeito do entendimento, ok, tá certo? Então, o ou se um dos dois forem verdadeiro, ou ambos for verdadeiro, dá verdadeiro, né? Se não, é falso, ok? Muito bem, vamos continuar aqui. Suponha que, então, né, que nós temos as três variáveis proporcionais, P, Q e R, né? P está definido ali como 0 menor que x, Q é x é menor que 5 e R é x é igual a 5. Então, agora eu tenho expressões matemáticas aqui, ó, gente, que vocês conhecem, né? X menor ou igual a 5, né? Vocês conhecem aqui, ó, x é maior que 0 e menor que 5, né? Igualdades, né? Da matemática. Vocês aprenderam no ensino médio, caiu no vestibular, né? Então, isso aqui é uma notação que vocês, né, estão acostumados. Tá certo? Agora, eu quero descrever essas expressões matemáticas aqui, né, não, né, na forma da matemática, né, mas usando a lógica proposicional, que nós acabamos de aprender, tá certo? Então, como é que eu posso descrever x é menor ou igual a 5? Está aqui, ó, Q ou R, né? X é Q ou R. O que é Q? Olha lá em cima. Q é x menor que 5, né? X menor que 5 ou R, x é igual a 5, ou seja, x é menor ou igual a 5, né? Então, Q ou R é x é menor ou igual a 5, né? Por definição, né? Mas note que na lógica profissional eu uso Q ou R, né? Vamos ver outro exemplo, o 2 aqui, ó. X é maior que 0 e x é menor que 5. Como é que eu descrevo isso na lógica proposicional? Está aqui, ó. P end Q, né? P end Q. O que é P? P está lá em cima. P é x é maior que 0, né? Então, x é maior que 0 e x é menor que 5, né? E que é exatamente a expressão que está aqui, né? Tá certo? Que é o P e Q. E se eu quisesse x é maior que 0 e x menor ou igual a 5, né? Que é o que está aqui nessa esquerda aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó. P é x é menor que 5. X é menor que 5 e, né? X é menor que 5 ou x é igual a 5. Ou seja, x é maior que 0, desculpe, x é maior que 0 e, né, x é menor ou igual a 5. Tá? Dúvida? Vamos ver o que o pessoal escreveu ali. Vamos ver o que está escrito. Me ajuda a lembrar pelo nome, ele vai ser verdadeiro se o primeiro ou o segundo for. Tá, ok? E precisa ser os dois verdadeiros para ser verdadeiro. O ou precisa pelo menos um ser verdadeiro para ser verdadeiro. É isso mesmo, né? Leonardo, saber se essas duas premissas que você sabe da tabela da verdade e ou. Tem que saber a tabela da verdade, você tem que decorar, né? Tem que saber, né? Porque, na realidade, assim, ó, apesar do e e do ou, né? Você querer entender isso, né? Do ponto de vista da definição das palavras e ou, né? Existem operadores lógicos, né? Que não têm significado, né? No mundo físico, né? Ele só tem significado na lógica, né? E aí fica difícil de você compreender. Então, o melhor, né? É que você efetivamente, né? Entenda, né? Tá certo? Assim, aprenda, né? O significado correto a partir da tabela, né? Da tabela verdade, ou seja, da definição formal do operador que você está aprendendo, né? Tá certo? Isso é o melhor, é a minha sugestão, tá? Se tem exercício para fazer, está no Moodle, exercício, está lá uma lista de exercícios para ser feito, tá certo? E não vão ter mais exercícios, não vamos fazer exercício em sala de aula, né? Tá? Então tá bom, vamos lá. Vamos aprender agora outro conectivo lógico, né? Que é chamado de ou inclusivo, né? Aliás, ou exclusivo, né? Que é o ou exclusivo, né? Nós tínhamos o ou, né? Ou seja, a disjunção inclusiva, que nós aprendemos agora, aprendemos por último, né? Então, essa disjunção aqui, ó, disjunção que vocês aprenderam aqui, é a disjunção inclusiva, né? Inclusiva. E nós vamos introduzir agora uma outra disjunção chamada disjunção exclusiva, né?
e vamos ver qual é a diferença entre eles. Ó. Aqui nós temos na esquerda dessa tabela aqui, né, essa grande tabela, né, na esquerda, nós temos a disjunção inclusiva, né, o ou inclusivo, tá certo? E no lado direito dessa tabela aqui, nós temos a disjunção exclusiva, né? O exemplo é o seguinte, né, na inclusiva, ó, eu passei em matemática ou eu rodei em economia, né? Então, vamos analisar isso aqui, né? Se isso aqui é uma disjunção inclusiva, né, isso vai ser verdade se eu passei em matemática for verdade ou eu rodei em economia for verdade. Se um dos dois for verdade, ou ambos for verdade, isso é verdade, tá certo? Isso é disjunção inclusiva. E essa afirmação, eu passei em matemática ou eu rodei em economia, vai ser falso se ambos forem falsos, né? Se eu não passei em matemática, né, e eu passei em economia. Então, essa afirmação, né, essa lógica vai ser falsa, né? Tá? Muito bem. Pelo menos uma das possibilidades ocorreu, mas ambas poderiam ter ocorrido, né? Nesse caso aqui, né? Eu passei em matemática, não tem nada a ver com eu dei em economia, né? Tanto faz eu passar e reprovar em matemática, ou passar e reprovar em economia, não tem uma relação entre elas, né? Tá? Agora, na disjunção, né, exclusiva, né? Nós temos o seguinte exemplo, né? Eu viajei para São Paulo de carro, ou eu viajei para São Paulo, né, de ônibus, tá certo? Então, eu tenho as duas afirmações, e tem um ou. Note, gente, que nunca vai acontecer dos dois ao mesmo tempo. Né? Eu não posso viajar para São Paulo, né, de carro e viajar para São Paulo de ônibus ao mesmo tempo, né? A menos que eu botar o carro dentro do ônibus, mas não é verdade, né? Então, não dá, né? Tá certo? Ou eu vou de carro, ou eu vou de ônibus. Nunca ambos, né? Aí eu posso de carro, ou eu posso não de carro, né? Eu posso de ônibus, eu posso não de ônibus, mas nunca os dois ao mesmo tempo, né? Então, as duas afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Então, vamos definir aqui, né, a tabela verdade da disjunção exclusiva, né? E o símbolo mais utilizado, né, para a disjunção exclusiva, né, ou também conhecido como ou exclusivo, ou conhecido como SHOR, ou exclusive OR em inglês, tá certo? É esse aqui, ó, P, uma bolinha, né, um mais com uma bolinha, né, tá certo? Então, é uma bolinha com mais, né? Q, né? Então, P exclusivo ou exclusivo que, né? Então, esse aqui é o símbolo mais usado, né? Também é usado, né? P, short, kill, né? Tá certo? Em inglês, ou P ou Q, mas aí você tem que escrever do ladinho, né? Mas não ambos, né? Para deixar claro que esse ou aqui não é uma inclusão, mas é uma exclusão, né? Tá certo? A tabela verdade está aqui embaixo, gente, ó. Todo o P e o Q, né? Então, na primeira coluna aqui, ó, na primeira coluna, né? Nós temos a primeira e segunda coluna temos todos os valores de P e Q, né? Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui nós temos o resultado, né? Tá certo? De P ou exclusivo Q, né? Tá certo? P ou exclusivo Q. Note que ele vai ser falso se ambos forem falso ou ambos forem verdadeiro, é falso, né? Ele só é verdadeiro, né? Tá certo? Ó, se um dos dois for verdadeiro, né? Mas não ambos, né? Então, se uma das variáveis P e Q for verdadeira, mas não ambas, tá certo? É verdade. Se ambas as variáveis forem falsas ou ambas forem verdadeiras, então é falso. Né? Essa é a definição da disjunção exclusiva. Então, a diferença da disjunção exclusiva da inclusiva, né, é essa última linha ali, né? Porque na inclusiva, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, né? Aqui não, verdadeiro, verdadeiro dá falso. Tá ok? Como que faz esse símbolo? É a mesma coisa, você tem que ter um editor, né? Um editor de texto, né? Que permite que você apresente, né, esse símbolo aí, né? Existem alguns editores que você pode incluir esse símbolo, até no Word, né? Tá? Não tem opção, né, de colocar símbolo, então a melhor anotação que você podia usar, né, é o SHOR, né? Você vai botar um SHOR aqui, ó, tá? P exclusive or Q, né? Tá certo? Muito bem. Vamos, que horas são? 21 e 23, tá? Vamos adiante. Condicional ou implicação.
né? Então, a notação é a seguinte, gente, ó. P implica que, né? É uma flechinha, né? Tá certo? Pro lado, ó, né? Uma flecha, né? P implica que, né? P implica que. A tabela verdade, a definição desse operador, né? Condicional, ou também conhecido como implicação, é a seguinte, ó. P implica que, tá? Só vai ser falso se o P for verdadeiro e se o Q for falso, né? Então, se o P for verdadeiro e o Q for falso, então P implica Q é falso. Se não, vai ser verdade, né? Se o P for falso, não importa o valor de Q, não. Se P for falso, não importa o valor de Q, o P implica Q é verdadeiro. Agora, se o P for verdadeiro, para o P implicar Q ser verdadeiro, o Q precisa ser verdadeiro, né? Então, a última linha aqui, ó. Se o P for verdadeiro, para que P implica Q seja verdade, implica Q dá falso. Tá certo? Note que P implica Q é verdadeiro quando P e Q são ambos verdadeiros, né? E P é falso, não importando o valor de Q. Né? Maneiras de se expressar, né? De dizer, né? Da implicação, né? Se P, então Q, então aqui, ó, P implica Q é se P, então Q. Ou P é condição suficiente para Q. Ou Q é condição necessária para Q, né? Ó, suficiente é qual é a diferença de uma condição suficiente e de uma condição necessária, né? Suficiente é você tem alguma coisa suficiente é que o que você tem resolve, né? Agora, e resolve, pode resolver mais do que o necessário, né? Tá certo? O necessário é o mínimo, né? Olha, minimamente, né? Necessário isso, né? Senão você não vai conseguir, né? Tá? Essa é a diferença das palavras, significado de suficiente e necessário, né? P somente se que, né? P é consequência de que, né? Na expressão, gente, aqui, ó, na expressão aqui na ladeira, P implica que, né? P é chamado de hipótese, né? Ou antecedente, mas o mais conhecido é hipótese, né? E o que é chamado de conclusão, né? Então, na expressão P implica que, nós temos a hipótese e a conclusão, né? Agora, vamos redefinir tudo isso aqui agora usando as palavras hipótese e conclusão, né? Então, olhando para a tabela verdade, ó, se a hipótese for falsa, tá? Se a hipótese for falsa, não importa a conclusão, né? Não importa a conclusão, o P implica que é verdadeiro. Agora, se a hipótese for verdadeira, né? Vai depender da conclusão. Se a conclusão é falsa, então o P implica que é verdadeiro. Se a conclusão é verdadeiro, o P implica que é verdadeiro. É verdadeiro ou falso, né? Ok, gente? Então, note, isso é definição. Alguns de vocês podem estar assim, puxa, e agora? Né? O que eu faço? É uma definição, gente. Nós estamos definindo. A questão da condicional, ela pode não ter um significado, né? No mundo físico, no nosso mundo, né? É uma questão da lógica, né? Nós criamos esse operador condicional, tá certo? Para descrever alguma coisa que depois a gente vai usar, tá certo? E a tabela verdade, né? A definição é essa, né? E vocês têm que saber, acabou. Né? Não tem o que discutir, né? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos que geram confusão e que vamos discutir agora entre nós, né? Tá? Muito bem. A sentença, né? Fogo é uma condição necessária para a fumaça, né? Pode ser reformulada como se há fogo, se há fumaça, então há fogo. Logo, o antecedente, né? Ou seja, a hipótese é há fumaça e o consequente, ou seja, a conclusão, há fogo. Vocês concordam com isso? Alguém discorda? Se há fumaça, então há fogo. Ok. Acho que não tem que discutir aqui, né? Opa, onde é que eu estou aqui agora? Vamos fazer um exercício. Vamos tentar agora um exercício entre nós aqui, vamos discutir um exercício, né? Indique a hipótese, né, e a conclusão, ou seja, o antecedente e o consequente, dos seguintes argumentos lógicos, né? Se a chuva continuar, o rio vai transbordar.
qual é a hipótese e qual é a conclusão? Ou seja, qual é o antecedente e qual é o consequente? Né? Lembrando que antecedente é a mesma coisa que hipótese e consequente é a mesma coisa que conclusão. Né? Tá? No P implica Q. Tá? Então, se a chuva continuar, o rio vai transbordar. Qual é a hipótese? Qual é a conclusão? Vocês concordam comigo que a hipótese é a chuva, né? A chuva vai continuar e a conclusão é o rio vai transbordar? É isso mesmo? Todo mundo concorda? Muito bem. Vamos ver outro exemplo? O exemplo 2, né? O exemplo 2 aqui, ó. Uma condição suficiente para a falha de uma rede, né? A falha de uma rede elétrica, tá certo? Falhar a rede elétrica, né? Para deixar de funcionar, tá certo? Então, uma condição suficiente para a falha de uma rede elétrica é que a chave geral, ou seja, o disjuntor, né? Pare de funcionar. Qual é o antecedente, qual é a hipótese, qual é a conclusão? Então, vamos tentar escrever isso aqui na forma de CP, então Q, né? Então, se houver falha na rede, então a chave geral vai parar de funcionar. Ou seria, se a chave geral parar de funcionar, então teremos uma falha na rede. O que vocês acham que é? É. Note que na prática, num imóvel, numa casa, num apartamento, né, quando é que a chave geral, quando é que o disjuntor vai desarmar? Né? Quando há um problema na rede, né? Quando há um curto-circuito. Né? Então, se houver uma falha na rede, se houver um curto-circuito na rede, se houver um problema na rede, então a chave geral vai desarmar, vai deixar de funcionar. Tá certo? Esse seria o significado lógico para isso. Né? Vamos ver o terceiro. O terceiro aqui gera realmente bastante confusão com os alunos. Tá? Os abacates só estão maduros quando estão escuros e macios. Aí nós podemos ter duas possibilidades, né? Se o abacate está maduro, então ele está escuro e macio. Ou, se o abacate está escuro e macio, então o abacate está maduro. Qual é a hipótese e qual é a conclusão? O que vocês acham que é? Escrevam lá no chat, por favor. Então, nós estamos vendo, gente, para vocês lembrar, para todos se antenarem aí, o terceiro exemplo, né? Tá? O nosso argumento é o seguinte: os abacates só estão maduros quando estão escuros e macios, né? E nós podemos reescrever esse argumento de duas maneiras diferentes, né? Certo? Para poder identificar qual é a hipótese e qual é a conclusão, ou seja, qual é o antecedente e qual é o consequente. Então, quais são as duas possibilidades? Primeira possibilidade, né? Se os abacates estão maduros, né? Então eles estão escuros e macios. A outra possibilidade é, se os abacates estão escuros e macios, então eles estão maduros. Qual é que vocês acham que representa melhor esse argumento, né? Que está escrito de uma maneira aqui que gera uma confusão, que é o 3 aqui, né? Que você não sabe qual é a hipótese, qual é a conclusão, né? Tá certo? Qual dos dois vocês acham que é o mais correto, né? Se os abacates estão escuros e macios, então eles estão maduros. Mas poderia ser, se os abacates estão maduros, então eles estão escuros e macios? Gente, olha bem. Daí que gera uma confusão, né? Nas nossas cabeças e na lógica, né? É difícil de você note, o que é o correto, né? O correto é aquilo que eu quero dizer, né? Se eu quero dizer que a hipótese, né, é se os abacates estão maduros, né, tá certo? E a conclusão é eles estão escuros e macios. Se é esse o meu argumento, então obviamente eu tenho que deixar claro isso, né? Note que a forma como está escrito aqui no slide, né, ele não deixa claro isso, né? Eu não sei qual é a hipótese, qual é a conclusão. Eu não sei, tá? Fica dúbio, né? Não fica claro, tá? E isso é um grande problema na informática, né? Você pode escrever um software, né? Você escreve um algoritmo, né? Tá certo? E você cria uma coisa e você escreve outra, e o computador entende outra, né? Ou seja, você não conseguiu descrever corretamente o que você queria dizer, né? Isso é o que nós temos que fugir, né? Nós temos que fugir de sentenças desse tipo aqui, ó, tá certo? Os abacates só estão maduros quando estão escuros, porque eu não sei
qual é a hipótese, eu não sei qual é a conclusão, né? Eu não sei afirmar qual dos dois é o correto, né? Eu não sei o que o cara aqui escreveu esse slide aqui quis dizer, né? Tá certo? Isso é um erro de interpretação, né? Eu posso colocar, por exemplo, posso afirmar isso na sala de aula, 30 alunos, metade pode entender uma coisa, metade pode entender outra, e isso é terrível em computação, né? Tá certo? Então, um software, gente, um programa de computador não pode ter duas saídas, né? Você vai determinar, por exemplo, o consumo de energia elétrica, né, desta residência aqui no mês tal foi 300 kWh ou 500 kWh. Não pode ser isso, né? Um ou outro, né? Um dos dois tem que ser verdadeiro, né? Certo? Então, isso é ruim. Então, acho que vocês conseguiram entender qual é o grande problema aí, né? Oi, Natália. Olha só, presta atenção. Você pode achar isso. Outras pessoas podem achar o contrário, né? Outras pessoas podem dizer, olha, se eles estão maduros, né? Então, eles estão escuros e macios, né? Entendeu? Então, qual é o correto? Nós não sabemos qual é o correto. Nós tínhamos que perguntar para quem escreveu aqui no texto, né? Escreveu no slide, o que você quis dizer, né? Porque nós não conseguimos entender, né? Qual é a hipótese, qual é a conclusão, né? Tá certo? E Bruno, não significa que ambos estão corretos, não é verdade, né? Eu quero saber que quem escreveu, né? O demandante, né? O cliente, né? O problema, né? Qual é o real problema, tá certo? E aí, uma vez que eu sei qual é o problema, eu consigo escrever corretamente o que eu quero dizer, né? Porque nesse momento eu não sei, né? Se eu não sei, ambos podem ser, mas eu não sei qual que é, eu preciso saber qual que é para poder descrever formalmente na lógica, né? Note que quando eu descrever logicamente, né? Quando eu descrever com variáveis proporcionais, não vai haver essa dúvida, né? Porque se eu tivesse escrito da seguinte maneira, né? Ó, seja P, os abacates estão maduros, né? Seja Q, os abacates estão escuros e macios, né? E botar P implica Q, então eu deixarei claro para a turma toda de que se os abacates estão maduros, então eles estão escuros e macios, né? Vocês terão certeza do que é a hipótese, qual é a conclusão, né? Então, por isso, daí a beleza, né? Assim, da lógica profissional. A lógica não deixa dúvidas quanto ao significado do argumento de vocês, né? Nesse caso aqui, ó, o português aqui, ó, a pessoa que escreveu, eu não sei o que o cara quis dizer, eu vou ter que bater na porta dela e, cara, o que tu quer dizer aqui, né? Para poder fazer o software corretamente, né? Tá certo? Gabriel, não entendi a tua pergunta. Professor, o que tu queria falar? Não entendi. Pô, te escreve ali, meu cara, o que tu quer dizer, tá? Ok, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da condicional, né? Quando usada na linguagem normal, né? Linguagem do português, né? Dia a dia, né? A implicação P implica Q, né? Estou lendo aqui os slides, tá, gente? Ó. A implicação P implica Q supõe uma relação de causa e efeito entre P e Q, né? Exemplo, se amanhã chover, eu vou ficar em casa. Né? Isso é o português, né? Isso é o que a gente pensa na nossa cabeça. Mas gente, na lógica, né? Na lógica matemática, na lógica profissional, P implica que diz apenas que não teremos P verdadeiro e Q falso ao mesmo tempo. Né? Tá certo? Então, note, em lógica matemática, não me interessa essa questão causa e efeito, né? Se isso, aquilo, né? Vocês têm que sair dessa concepção, né? Do português, né? Da cabeça de vocês. Não, não. Em lógica, né? Quando eu estou descrevendo formalmente um argumento lógico, né? E eu vou trabalhar no computador, não tem mais essa questão de causa e efeito, né? Na lógica é o seguinte, né? A condicional é P implica que diz apenas que nunca nós não teremos P verdadeiro e Q falso ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, né? Se pedra é ouro, então 1 mais 1 é igual a 20. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? Né? Por quê? Né? Porque pedra não é ouro. Né? Note que a hipótese é falsa
falsa, né? Então, para qualquer hipótese, né? Se a hipótese é falsa, a conclusão pode ser qualquer coisa, né? Tá certo? E isso aqui é verdade. Isso aqui, do ponto de vista da lógica, é uma afirmação, é um argumento lógico verdadeiro, né? Mas por que é verdadeiro? Porque pedra não é ouro, né? Pedra não é ouro. Isso aqui, pedra, não é ouro. Ou seja, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Não importa o que você coloca aqui, tá certo? Né? Não importa o que você coloca aqui, o resultado, né? Da bela verdade, né? Do valor verdade desse argumento lógico aqui é verdadeiro, né? Tá certo? Okay. Note que se P é falsa, vamos repetir, vamos enfatizar isso, né? Então P implica que é verdadeira para qualquer valor de Q, né? Uma hipótese falsa, ou seja, uma falsa hipótese, implica em qualquer conclusão, né? Por exemplo, outro exemplo, se 2 mais 2 é igual a 5, então no Brasil não há corrupção. Isso é verdadeiro, né? Totalmente verdadeiro. Por quê? Porque a hipótese é falsa, né? 2 mais 2 não é igual a 5. Isso é falso. Então não importa o que eu tenho aqui, ó, na conclusão, tá certo? O argumento lógico, do ponto de vista da lógica proposicional, isso aqui é verdadeiro. Quando é que esta implicação aqui é verdadeira? Ou seja, se hoje é terça, então 2 mais 3 é igual a 6. Quando não for terça-feira, exatamente. Né? Porque se hoje fosse terça-feira, então 2 mais 3 é igual a 6 é falso. Tá certo? Mas como hoje não é terça-feira, então esse argumento lógico inteiro aqui, né? Tá certo? Isso aqui, ó, é verdadeiro. Muito bem, gente. Representação alternativa da condicional, né? Que horas são aqui? Deixa eu ver. 21h40, né? Vamos lá. Representação alternativa da condicional. Né? Nós podemos usar os operadores, né? Unário, né? O não é verdade que, o ou e o e, tá certo? Para escrever, né? Para descrever, né? A, a, a implicação de uma maneira diferente, né? Note aqui, ó. Aqui eu tenho uma expressão da lógica profissional. Eu tenho aqui, ó. P implica que, esse símbolo aqui com barrinha, né? Tá certo? E não é verdade P ou que. Né? Esses três símbolos aqui significa equivalente, né? Tá certo? Isso aqui significa equivalente, né? Ou seja, P implica que é equivalente a não P ou que. Se vocês fizerem a tabela verdade, né, de não P ou que, vocês vão ver que a tabela verdade, né, do lado direito dessa expressão lógica aqui, é idêntica, né, à tabela verdade P implica que. Né? Portanto, esses dois argumentos lógicos aqui, ó, P implica que, é equivalente a não P ou que. Certo? Agora, isso aqui é equivalente. Né? Nós podemos provar que isso aqui é equivalente. Né? Tá certo? E usamos a tabela verdade para provar que isso aqui é equivalente. Agora, eu quero a negação. Eu quero a negação de não é verdade que P implica que. Né? Eu quero a negação disso. Como é que eu posso descrever a negação? Claro, posso deixar assim, né? Não é verdade que P implica que. Ou eu posso usar, né, essa equivalência aqui, né, que trocar em vez de não P implica que, botar não P ou que, né, da seguinte maneira. Não é verdade que P implica que é equivalente a não é verdade que não P ou que. Né? Depois, não é verdade que não P, end, não que. Esse ou aqui passa a ser um e. Né? Isso é uma operação que a gente chama de... eu não vou explicar agora. Isso é uma operação válida na lógica, né? Tá certo? Existe uma explicação para isso para vocês, e na próxima aula eu vou explicar. Mas o ou passa a ser e, né? E aí o não passa a ser p, e o não que fica aqui, fica p, end, não que, né? Então, não é verdade que p implica que é equivalente a p, end, não que. Tá? Eu não devia ter entrado nesse assunto aqui para vocês agora. Vamos ver, vamos fechar aqui. Exemplo.
seja S, né, definido, se eu estou doente, então eu não posso ir ao cinema, né? Agora, não é verdade que S, ó, eu estou doente e eu posso ir ao cinema, tá certo? Que é o que está escrito aqui, ó. Eu estou doente e eu posso ir ao cinema. Então, note, o meu argumento é, se eu estou doente, então eu não posso ir ao cinema, né? Então, o meu P é eu estou doente e o meu Q é eu não posso ir ao cinema. E eu tenho essa implicação aqui, né? Eu tenho a implicação P implica Q, né? Se eu estou doente, então eu não posso ir ao cinema. Tem P implica Q. Agora eu quero a negação disso. Eu quero a negação de P implica Q. Então, a negação de S é eu estou doente e eu posso ir ao cinema. Por quê? Está aqui, ó. Está aqui a prova, né? P é eu estou doente, né? E eu não posso, ou seja, eu posso ir ao cinema, né?